Olá, eu lhe saúdo com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao 7º episódio desta série que aborda o aspecto histórico e profético das 7 cartas do Apocalipse. Neste 7º episódio da série, o plano profético da igreja nas 7 cartas do Apocalipse, falaremos sobre a carta à igreja de Filadélfia. A cidade era conhecida pela fertilidade da terra, destruída no ano 17 depois de Cristo por um terremoto e reconstruída a seguir pelo imperador Tibério César. Filadélfia é a cidade que mais sofreu terremotos em toda a Turquia. Em tempos romanos, teve alguma importância, mas estava ligada à jurisdição de Sardes. Hoje, a cidade tem o nome de Alasseir, que quer dizer Cidade de Deus. Localizada na Ásia Menor, era conhecida como Filadélfia. Foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumenes II, de Pérgamo. Os muros da antiga cidade cercavam vários outeiros com as ruínas de um templo e de outras construções antigas. As ruínas que vemos aqui são do século VI, visto que as ruínas da cidade de Filadélfia estão ainda por serem trabalhadas pelos arqueólogos. A quantidade de templos e festividades religiosas conferia a Filadélfia um destaque especial. Talvez sua prosperidade comercial tenha sido devido a estar situada num platô interior muito fértil, e isso constituiu uma porta aberta para a riqueza da cidade, por estar ligada a outras cidades do país e ao mar Egeu, através dos portos de Éfeso e Esmirna. Filadélfia tornou-se uma porta aberta para a propagação do Evangelho, conforme escrito no início da carta em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, quando diz: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A fé cristã sempre existiu em Filadélfia até aos dias atuais. O período profético de Filadélfia representa os séculos 18 e 19, com o surgimento da expansão missionária, resultando no grande avivamento espiritual da história da Igreja em seus últimos tempos. Esse avivamento é o resultado do cumprimento das profecias do Velho Testamento sobre o cair da chuva temporã, que prepara a terra para a semeadura, e da chuva serôdia, ou chuva da tarde do dia, que amadurece os frutos para a colheita. A primeira chuva está relacionada profeticamente ao poderoso derramamento da graça do Senhor sobre a igreja lá no seu início, no Pentecostes. Isso capacitando a igreja para lançar a semente do Evangelho. A segunda chuva está relacionada a outro poderoso derramamento da graça do Senhor sobre a igreja no seu final, preparando-a para colher os últimos frutos, a fim de estar pronta para o arrebatamento. Alguns aspectos proféticos de Éfeso e Esmirna podem ser comparados com Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia caminham paralelamente, pois em Filadélfia Jesus virá. Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Em Laodiceia, Jesus está batendo à porta. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, verso 20. A palavra Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. O agente desse amor é o Espírito Santo, pois ele é a prova que Jesus nos deu de que nos ama. E o amor de Deus é derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo. Esse é o período do grande avivamento espiritual, resultante do derramamento do Espírito Santo, que é a manifestação do amor, à semelhança da chuva serôdia. A partir de 1530, provável período histórico de Filadélfia, brados de libertação ecoam sobre todo o mundo quando a Bíblia passa a ser impressa e lida, tirando o mundo da obscuridade medieval para a era do Renascimento. A partir do século XVIII, vemos a porta que se abre e ninguém pode fechar, conforme Apocalipse capítulo 3, verso 8, e é a promessa a Filadélfia, quando homens movidos pelo Espírito Santo são levantados para testemunho de um poder maravilhoso, imprimindo uma nova vida na igreja do Senhor Jesus. Nomes podem ser mencionados como significativos nessa época. Os nomes de George Whitefield, Jonathan Edwards, Moody, John Bunyan, Finney, Spurgeon, William Booth, Stanley Jones e muitos outros. Avivalistas que foram chamados de chamas incendiárias do poder de Deus. Os séculos XVIII e XIX presenciam os esplendores da grande reforma do século XVI em seus resultados. Um avivamento espiritual no mundo inteiro. A igreja, no período profético de Sardes, havia saído do nada, dos escombros de Tiatira, e revive. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, verso 8, letra B. Essa igreja em Filadélfia estava agora longe da opulência, do falso profetismo, do poder temporal, da idolatria, da política, dos recursos filosóficos e do intelectualismo religioso, encontrando toda a riqueza que o tesouro escondido guardava, que é a pérola de grande valor. Lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético. Nas ruínas de Filadélfia, alguns sítios arqueológicos ainda não foram explorados, o que permanece, por certo, desconhecidas ainda muitas informações históricas desta cidade. Algo semelhante veremos na parábola da pérola de grande valor, pois nela veremos a descoberta do conhecimento de Jesus. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus, capítulo 13, versos 45 e 46. A pregação de muitos salvadores era representada na parábola pelas muitas pérolas, enquanto o caminho da salvação estava fora do alcance de muitos. O Espírito Santo, na figura do homem que conhece boas pérolas, descobre a pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus. Nesse período profético de Filadélfia, o conhecimento